rapé em si, ele é uma proporção à medicina também que ajuda bastante. Então, tanto a ayahuasca, como o rapé, como o cambô, sananga e outras medicinas, vem tudo da parte indígena. Já, pelo que a gente tem conhecimento, já vem de muitos e muitos anos, né? O rapé, por exemplo, ele é fantástico. Por exemplo, então, a pessoa que tem uma sensibilidade, às vezes mentalmente desequilíbrio, às vezes passa por momentos que às vezes é difícil de equilibrar, ele faz o terra. O que ele faz o terra? Então, assim, primeiramente, como inseriu o rapé, é nas narinas, né? Então, ainda há pouco a gente fez ali o rapé. Então, na realidade, tem o rapé que tem o tipi, que ele é em duas proporções, assim, uma forquilha, né? Não tem aí, tem esse aqui. Esse aqui normalmente o pessoal é um de cada vez, né? Então, esse aqui é para aplicar na outra pessoa. Então, é um tubetezinho com um pó que dá variadas plantas, né, moída, normalmente a planta é com tabaco, né, e um pozinho. Então, na realidade, ele se torna forte para esse processo, a planta. Então, traz um poder medicinal. Então, bota-se um pouquinho na palma da mão, se divide esse montinho e vai a cada nariz. Então, a gente bota ali, né, isso fica na frente, faz a intenção, né, faz toda uma preparação e a gente assopra numa narina e na outra. Então, isso acaba subindo aqui. No momento que assopra, no segundo, 2, 3, dá uma sensação de queimar aqui. As primeiras vezes é mais forte, depois há um equilíbrio maior da própria pessoa. Mas queimar aqui momentaneamente, sai uma lágrima aqui, mas ao mesmo tempo que já está queimando, ele já está diminuindo essa fortidão, certo? Momentaneamente. Então dá um estado de zen. Depois que a pessoa, depois de alguns minutinhos, começa a entrar no estado de zen, de moleza, de expansão da consciência. Você fica, por exemplo, como se tomasse ayahuasca, mas para a pessoa que nunca tomou, é como se tivesse tomado uma cerveja, duas, que ficou meio mole, meio tonto, mais ou menos assim, mas no sentido lúcido, entendeu? Mas é limpeza mesmo, né? Limpeza do espírito, Sim, eu chego lá. Aí, então a pessoa fica nesse sentido, com os olhos fechados, vai fechar os olhos depois que fez esse processo, com a cabeça assim, porque assim o levantar vai afogar aqui, porque o pó vai subir aqui e você vai se afogar. Então, fez o processo, normalmente vai ficar assim. Vai cuspir, porque vai sair por aqui pela boca ou aqui. Pegar um papel higiênico, um papel para ir limpando, vai descendo um pouquinho no início, né? A partir do momento que passou esse processo, você está tonto ainda, né? Tem pessoas que às vezes fica 5 minutos, 10, 15, 20, depende da sensibilidade, meia hora, depende da fortidão do rapé, então tem uma diferença nisso, de um para outro rapé. Você tem que saber também o que está botando, né, de rapé. Em qualquer lugar, uma pessoa também bota um rapé lá, você nem sabe, dá um assoplão em você, te derruba lá, você fica mal aí por 1 hora, 2 horas. É pior do que não ter feito, entendeu? Tem que saber por quem, porque tem pessoas que às vezes não têm conhecimento, não agem por maldade, não tem conhecimento. Então você precisa saber quem tem conhecimento e o que você está usando. Pergunte, especule para que é isso aqui, para que funciona, o que vai acontecer comigo, para ver como é que vai ser feito. E o sopro, se você não conhece a pessoa, o sopro é devagar. Porque você chegar em você e chegar... Porque a maioria das pessoas, às vezes, para entrar bem, eles acham que precisam um assoprão grande para derrubar. Não precisa isso, entendeu? Aqui tem consciência e você tem consciência. Tem que fazer uma preparação. Suavemente, a pessoa entrou, assoprou lá dentro, vai ter esse processo legal, bacana. A fortidão, ele impulsiona a potência, entrando que a pessoa, às vezes, fica muito tempo no processo. Dura quanto tempo assim? Depende de cada pessoa. Tem pessoas que entram no processo 5 minutos fora. No início, aguenta mais tempo, porque a pessoa está mais sensível. O corpo humano ele funciona o seguinte: tudo que é novo, ele age com mais força dentro de nós. Então, se eu não sou acostumado a tomar álcool, tomar uma cerveja ou meio copo, eu já estou bêbado, entendeu? Então, o rapé não é diferente. Se você usa o rapé, primeira vez, de repente você tem que estar preparado para ficar 15 minutos, 20, meia hora ali fazendo o processo, porque não sabe o que vai acontecer. Porque depende da sensibilidade, cada um tem uma sensibilidade. Por exemplo, as mulheres têm mais sensibilidade, os homens têm menos. Então,
Normalmente as mulheres há um processo mais de fortidão, botando a mesma quantia de rapé, botando a mesma força no assopro. Então a mulher normalmente vai ficar mais tempo, né? Então aí tem que se conhecendo para botar menos rapé, o sopro mais tranquilo. Aí depois de algumas sessões de rapé, algumas vezes de experiências, demora em torno de 10 minutos, 15, porque o que acontece? Além de fazer a limpeza energética, você se conecta com os guias, vai entendendo, vai pedindo e você vai expandindo a sua consciência também de outra maneira. Você está tendo informação, baixa informação, você conecta com forças superiores. Então, os nossos guias, não conseguimos às vezes conexão com o nosso guia. Por quê? Porque estamos num mundo que é energético e esse energético ele é denso. Então, para conectar com mundo mais sutil, precisa de algo às vezes. Por quê? Porque não estamos ainda equilibrados o suficiente para conectar. Então, quanto melhor, quanto mais equilibrados estamos, mais fácil conectar. Não é que não é possível, é possível. Só que muitos de nós, a maioria, não estamos. Então, essa é a dificuldade. Então, o rapé, ele facilita para a limpeza energética, para ancorar e para também ter conexão com os seus guias. Às vezes as pessoas estão aborrecidas, está dando errado aquele dia, aquela semana, faz um rapé, conecta, entende, limpa, já dorme melhor, já tem um dia melhor, 2, 3 dias já passa bem. Então assim, há um melhoramento. Só que tem um porém das pessoas o seguinte: há um custo quando se vai com o aprendizado. Tudo que se aprende tem que especular muito bem, fazer algumas vezes para ver se é para você ou não. Se fazer uma vez um rapé, uma pessoa que nunca fez, de repente fazer e às vezes não foi bom, ou de repente tossiu, ou foi por aqui, não foi legal, aí ficou agoniada e de repente não deu oportunidade para os próximos. Tem que fazer algumas vezes para ver se realmente é para você. Aí você vai saber, porque nem tudo é para todos também, entendeu? Tem que saber se é para você. Tem muita gente que usa, faz muito bem, sabe usar, está controlado. Tem muita gente que está viciado no rapé, então isso acaba com a parte fígado, pâncreas, então começa a emagrecer muito, porque é em excesso. Então tudo em excesso faz mal, prejudica. Então o rapé tem que usar só algumas vezes por semana. Então eu aconselho fazer 3, 5 vezes por semana no máximo. Tem gente que faz às vezes 3 por dia, 5 por dia, então está indo fora da realidade, entendeu? Então assim, tudo tem que ter um controle. Ah, mas é natural. A água, se você tomar mais de 13 litros de água por dia, você morre. Então tudo tem um limite. Então o rapé ele serve pra caramba para aterrar. Então, tem pessoas que às vezes, por situações, às vezes, ficam muito, às vezes, querendo, às vezes, sair um pouco fora da casinha. Traz. A meditação, eu gosto de meditar, é excelente para meditar. Eu estou ruim, estou terrível, estou com uma energia ruim, fui lá em tal lugar, ajuda a fazer essa limpeza do campo energético. O nosso campo energético fica no nosso sujeito. Então ele faz muito bem. Assim, às vezes a pessoa faz o rapé, o ayahuasca, e fica muito ruim no processo. Às vezes ela fala, isso aí não presta. Peraí, o que não presta? É a medicina ou é tu que tá cheio de sujeira dentro de ti? Isso, exatamente. Não tem essa parte. Qual disso que eu digo? Tem que fazer várias vezes. Por que várias vezes? Está forçando várias vezes? Não, não estou forçando. É porque existe o nosso campo energético. Então você, por exemplo, foi em um lugar, a pessoa não entende como funciona muito o rapé, mas usa o rapé, já vai no rapé. Mas não estuda muito, não vê o energético, não sabe fazer a limpeza de nada. Esse campo energético não funciona assim, não sai do nada, tem que fazer. Por exemplo, para você limpar uma casa, fazer algo, você precisa fazer movimentos. Isso não funciona. Esse ambiente ele foi feito uma limpeza, uma ancoragem. Então tudo tem que limpar. Então, existe essa parte nesse sentido. Tem uma proporção do campo energético da pessoa, então a gente nunca sabe. Então, por exemplo, às vezes o campo energético está muito denso, o seu, o dele, dela. Então, assim, às vezes demora um pouquinho para até limpando, limpa por etapa, às vezes. Porque a nossa noção mental é de que a gente enxerga como aqui, não, mas está limpo. Estava bem,
Estava bem, agora que aconteceu isso e que fiquei ruim. Mas o energético nós não enxergamos. É complicado isso. O energético está sempre em movimento, está acumulado de outras vidas, lá de trás. Então é difícil compreender. Então é igual a ayahuasca. Então, a pessoa às vezes toma uma ayahuasca uma vez, não volta mais tomando uma, às vezes ela está perdendo uma oportunidade de evolução muito grande, de entender muita coisa. Então, toma-se uma vez, espera um tempo, vai de novo, né? Só que tem que ser com pessoas que vão compreendendo, que a pessoa também tem que ir estudando, tem que ir compreendendo, para abrir essa consciência. Porque não é só fazer um processo, não é só usar o rapé, você sentar lá e vou fazer o rapé também não faz. Porque depende dos guias, da parte espiritual, do nosso movimento, da nossa intenção. Existe um agregado de coisas para fluir. Então tem muita coisa ao nosso redor que precisa entrar em movimento. Normalmente são algumas coisas que estão agregadas com a mesma situação para ter o resultado. E nem sempre tem um resultado 100%, mesmo fazendo todo mundo. Mas fazer, por exemplo, 10 vezes o processo do rapé, garanto que 8 vai ser boa. Entendeu? Ele age igual o psicólogo, né? Assim, pelo menos pra mim. Isso. Eu faço como se fosse uma pessoa falando comigo. Isso. Não com a minha consciência, com uma outra consciência. Às vezes fala, Daniel, cuidado com isso. Daniel, tem que prestar atenção mais nisso. E ultimamente eles vêm me cobrando a questão da meditação. Que é pra mim fazer mais meditação. Fechar os olhos, botar uma música e meditar. Só que ainda não estou meditando o tanto que eles falam, pelo menos vocês falam todo dia. Certo que antes de dormir eu meditava um pouquinho, uma meia hora ali. E hoje eu fiz ali, e a primeira coisa que falaram, Daniel, é meditação. Falaram bem assim. Ah, mas isso, não quero desculpa. Como se fosse realmente eu conversando com alguém. Mas sabe, tem que fazer, então quer melhorar? Sim. Tem que meditar mais. Sim, é isso mesmo. Então, tipo, ele não vai fazer todo o processo pra ti, ele vai te dizer o que precisa fazer, sabe? E onde ele vai falando, às vezes tu não faz, ele vem e puxa a orelha. Agora tu tá reclamando disso, eu não te falei pra fazer aquilo? O Daniel ele já faz um tempo, ele tem uma sensibilidade legal, então ele, vamos dizer, ele conecta com alguns seres que trazem informação para ele da necessidade dele. Entendeu? Há uma conexão. Então, muita gente tem essa conexão. Ah, você vai fazer a primeira vez e vai ter? Talvez não, vai demorar algumas vezes para você ter essa conexão, que nem a ayahuasca. Então, o que acontece? A ayahuasca, o rapé, é como criando barreiras de proporção à ligação ao campo energético e espiritual, que traz a informação para a gente. Por que o ser humano não está numa maneira que está? Porque esse campo energético está barrado por muitas situações que vai sujando esse campo energético. Então não tem essa conexão com Deus, com anjos, com guias, com pessoas do outro lado que querem nos ajudar. Então perde essa conexão. Então nós que estamos tentando essa parte aí, então é importante que tenhamos sempre essa conexão com alguém, escutando a nossa consciência, o que eu necessito, o que eu preciso mudar, mergulhando para dentro de si, para saber a minha realidade, o que eu preciso mudar. Porque o que acontece? Nós, seres humanos, nós estamos focados para fora. Não, a nossa realidade está focada para dentro. Porque a felicidade não está fora. Porque quando a gente compra uma coisa ou tem alguma coisa, é momentâneo, a felicidade se constrói para dentro. A partir do momento que nós vamos construindo para dentro, a gente vai começando a ser feliz. Essa felicidade não acaba, ela vai sempre aumentando. A felicidade fora, ela até tem, momentaneamente. Fui passear, fui feliz por um dia. Depois voltou a minha tristeza. A felicidade é fora. A real felicidade é para dentro. Então, dentro do rapé, pode se construir muitas coisas. Porque se nós somos co-criadores, a gente tem que saber como fazer. Então, assim, voltando um pouquinho atrás, então, às vezes você pode fazer um rapé e às vezes vomitar bastante, é um descarrego de energia que às vezes está no campo energético. Na maioria das vezes não acontece isso, acontece normalmente no início algumas vezes, porque o campo energético está pesado. Depois a pessoa começa a entender, depois de um tempo, claro, depende de cada pessoa, aí começa a fazer, não vomita mais, só gosta, não importa, não tem problema.
Então o Daniel já está há um tempão nisso, então hoje ele equilibrado, ele não vomita mais, só gosta ali, faz a meditação dele, a proporção, vem as informações, ele utiliza da melhor maneira que ele acha, então é uma proporção legal. Então ele usa aí algumas vezes por semana, não usa todo dia, não usa várias vezes por dia. Então, e outra coisa, não tem só isso aqui, tem outro aplicador que dá para fazer em si próprio, entendeu? Então, o aplicador, aí ele é feito de um tipo Y, né? Então, tem duplo também, o Y mais um cantinho aqui. Normalmente o Y é feito assim, um na boca e outro no nariz. Aí você assopra. Primeiro, depois assopra o outro. E também eles estão fazendo agora um duplo. Ele vai na boca e ele vai aqui de uma vez só. Aí ele vai, sobe aqui a mesma coisa, pequena. Tem vários nomes. Tem Pau Pereira, tem Chacrona, tem Mariri, tem um monte. É um chá que trabalha de uma forma que ajuda para muitos aspectos. Os índios até usam antes de caçar, né? Que eles ficam com um sentido mais aguçado, né? Sim, exatamente. Você abre a sua sensibilidade. Sensibilidade para quê? O que é a sensibilidade? Não tem aquela coisa que você está bem sensível e diz, vou lá em tal lugar. Não vou porque eu estou sentindo que não é bom para mim. Entendeu? Sensibilidade. Saber usar os sentidos que temos além da visão. Então isso é uma sensibilidade legal para quem está aprendendo isso. Então a gente precisa usar isso. Isso não tem erro. Se a gente souber usar isso. Então, tem muitas pessoas que já sabem usar, já sabem a proporção que vem isso, como é que funciona isso. Então é uma coisa que para mim eu vou contar de um jeito, para ele vai contar de outro, para você é outro, cada um é diferente. Cada um tem a gente costuma dizer que para cada um de nós tem um manual diferente, então nós temos o nosso próprio manual de se entender. Então, uma samanga, ela é uma erva que ela é feita, qual erva eu não sei explicar porque eu não fui a fundo. Tá? Daí ela é colocada nos olhos, geralmente uma pininha aqui, que tem problema na vista, catarata, alguma coisa e tal. Então ajuda a equilibrar por uns dias, certo? Ajuda em alguns momentos, a pessoa tem melhoramento, às vezes falta de vista, alguma coisa. Então alguns pontos ela ajuda. Ah, vai ajudar para todo mundo? Não, tem pessoas que usam e não ajudam nada, entendeu? Então depende. Também, se você não tiver fé, também. Então, a proporção de tudo que a gente faz tem que ter, não vai funcionar, porque a nossa mente nos sabota, mesmo às vezes inconsciente. Então se eu vou fazer um processo, chegar lá, mas eu acho que não vai funcionar. Se você está dizendo que não vai funcionar, então não vai adiantar mesmo, entendeu? Então, esse processo é importante colocar para o nosso inconsciente, porque no nosso inconsciente, às vezes a gente vai fazer alguma coisa, ele joga que não vai dar certo. Então a gente precisa reafirmar que vai dar tudo certo. A intenção que a gente coloca. Exatamente. A intenção é muito importante em tudo. Então qualquer coisa. Então essas medicinas é muito boa. Então o cambô, ele é uma proporção que faz os 3 furinhos na pele para tirar a pele, esquentam um pauzinho para tirar a pele, aí botam um pinguinho em cada furinho ali, 3, 4, 5, dependendo da situação. Normalmente as primeiras vezes das pessoas se usa 1 ou 2 ou 3 pontos, dependendo de cada pessoa. Isso faz uma limpeza energética do corpo, às vezes a pessoa vomita ali, se sente mal por uns minutos, né? E faz uma limpeza muito grande. A pessoa às vezes come energia por 1 ano, 2 anos e fica muito bem a imunidade, só que tem um desconforto. Há sempre uma situação de que às vezes para eu ficar bem tem que ter um desconforto, ou tem que ficar ruim, momentaneamente. Porque o que acontece? Nós só queremos fazer as coisas para ficar bem, nós não queremos passar por um desconforto. Então, nossa vida, normalmente, a semana toda, ela é boa, legal, maravilhosa, só que quando tem uma coisa na semana que às vezes não dá certo, nos tirou do sério, a nossa mente focou naquela parte negativa e nos trouxe e a gente fica remoendo ali a semana inteira. Por quê? Porque não sabemos trabalhar. Então, a partir do momento que a gente começa a trabalhar nesse contexto,
há um equilíbrio maior na nossa mente, na consciência. Então, é o trabalhar da consciência, é o despertar da consciência. Só que tudo precisamos conhecer e entender para poder trabalhar com isso. Porque a nossa consciência, por exemplo, assim, aqui a gente vai colocar que eu sou isso aqui, a nossa consciência é isso aqui. Então, tudo que vem de informação, tudo que eu aprendo, será que eu sei barrar para o meu inconsciente? Acaba de alguns segundos é registrado lá dentro, bom. Então, a partir do momento que a gente não sabe trabalhar com a nossa mente, vai registrando coisas às vezes que é ruim. Por quê? Porque eu não sei trabalhar. A partir do momento que eu sei trabalhar com a minha consciência, não armazena coisa ruim, ou diminui a armazenagem. Porque a partir do momento que armazena coisa ruim é negativo, seja lá o que for. E o consciente, o que conforme? Ele age lá dentro de uma balança. Então, por causa disso que é a experiência de vida. Então, a partir do momento que está desequilibrado por um certo tempo, o nosso inconsciente ele joga para fora, cobrando, vai vindo o nosso pensamento, aquilo que aconteceu lá atrás. Então, nós somos, por exemplo, o guarda, deixa entrar ou não. Então, nós temos que saber o que entra, como controlar o inconsciente. Ele vai pregando peças em nós. E uma pergunta: os nossos pensamentos só vêm do nosso inconsciente? Não. Pode vir daqui do ambiente, pode vir de outro lugar, pode ser um espírito que está jogando na nossa mente. E aí? Então, se aqui o guardião, que sou eu, sei trabalhar com o que vem aqui para me cobrar, ficou tudo mais fácil. Por causa disso que tendo consciência do quem realmente eu sou e como funciona a minha mente, eu consigo equilibrar mais o meu mental. Por quê? Porque vai começar a ter um equilíbrio aqui dentro do inconsciente. Só que acontece, muita gente aí a gente olha assim e é fantástico, uma pessoa inteligente, muito inteligente, montando uma empresa, faz um avião, faz isso, faz aquilo, a pessoa é fantástica. Só que não sabe trabalhar com o inconsciente. A gente morreu. Você acha que muda o sistema mental? É igual. Então, se eu estou sofrendo aqui e morri hoje, o sistema lá vai continuar sofrendo. É tudo igual. Por causa disso que há um sofrimento quando morre, dependendo da situação que a pessoa está por um tempo. Por causa da parte do inconsciente. Ele joga porque o que acontece? Nossa evolução tem que evoluir com equilíbrio. Senão entra dentro das leis, causa e efeito. Toda causa tem um efeito. Então, por exemplo, se acontecer uma coisa ruim hoje, eu consigo evoluir a minha vida toda sem que aquela coisa volte para mim, cobrando para mim voltar ao equilíbrio? Por quê? Positivo e negativo, é uma soma. Então, se eu vou tendo muito mais negativo, não vou sabendo trabalhar com o meu inconsciente, o que vai acontecer? Vou ter problemas. Então, a partir do momento que eu sei trabalhar com o meu inconsciente, eu vou corrigindo, e a vida vai voltando ao equilíbrio. O que é um suicídio? É desequilíbrio mental. Desequilíbrio mental, a pessoa ela vai tendo, vai somando e vai caindo. Ela não se toca, porque ela não sabe trabalhar, ela também não tem culpa. Não estamos julgando, mas ela não sabe e vai caindo numa situação, numa cilada. A partir do momento que há uma situação de muito desequilíbrio, ela já não aguenta mais sofrer por muitos anos. Ela quer suicida. Mas, por exemplo, vamos analisar, a pessoa quer se suicidar? Não. Ela quer tirar o sofrimento, só porque ela não entende que morreu continua com o sofrimento. Não acaba o sofrimento, porque a vida continua no espiritual. Então, temos que entender que a mente cabe a nós buscar compreensão de alguma forma. Hoje,
a tecnologia está muito grande, para trazer informação para nós, aqui fora, eu como pessoa, equilibrar o meu inconsciente. É isso que precisamos. Tem alguma pergunta nisso? Alguma colocação para a gente ampliar a nossa visão ainda mais sobre essa colocação? Bem interessante isso, né? É porque eu sou o guarda, sou o porteiro da minha mente, do meu inconsciente e mais coisas. Aí essa parte das distrações e também da própria consciência, né? Porque é muito mais fácil tu ir lá fazer uma coisa que agrada momentaneamente do que tu focar nas coisas que realmente te fazem bem. Vamos pensar assim. É muito mais fácil eu ir lá com os meus amigos fazer uma festa do que eu estar aqui consciente e buscando evoluir, vamos dizer assim. Então muitas vezes as pessoas desistem porque elas também só querem o que é bom, né? Momentaneamente. Momentaneamente. Então se eu parar para pensar, o meu primeiro chá, vamos dizer assim, foi terrível. O segundo também não foi bom. Então se eu tivesse desistido porque eu queria ir lá no chá tomar e fosse uma coisa que me agradasse, eu não teria continuado e não estaria no que é bom hoje. Então é essa busca pelo prazer que as pessoas têm que acaba trazendo essa distração, tirando essa determinação, enfim, essa busca por melhorar de uma forma efetiva. Exatamente. Assim. Eu vejo dessa forma. O prazer ele nos movimenta, mas a dor, o desconforto também nos movimenta. Então somos movidos, em certas circunstâncias, pelo prazer. Eu vou lá porque me dá prazer, porque é legal, porque é bom, porque eu me sinto bem, então vai lá. Mas e aí, tá? Eu estou aprendendo, estou tirando meu tempo para aprender o necessário, não para a vida em si, mas como evolução como espírito, para ter autoconsciência. Por quê? Senão o que acontece? Vai tendo dor na nossa vida, porque a vida nos cobra mais cedo ou mais tarde nessa ou em outra. Porque o que é a nossa evolução? Ter autoconsciência. Quanto mais autoconsciência a gente tem, mais esperto a gente está ao nosso redor. Porque o que acontece? Nós pensamos às vezes momentaneamente nas coisas. Não, isso é bom para mim, eu faço. Não, mas isso não é bom para mim. Eu não vou fazer. É bom para ele. Bom para ela. Mas o universo é diferente. Eu tenho que fazer para o outro para depois voltar para mim. Jesus já dizia: amai o próximo como a ti mesmo. Então, o próximo sou eu. Por quê? Porque em outra encarnação eu vou vir. Então, se eu fiz uma grande coisa aqui, por exemplo, na cidade onde eu moro, então em outra encarnação que eu vou vir, já está um pouco melhor. Porque o mérito é meu mesmo, porque eu fiz, estou merecendo de novo. Entendeu? O que acontece? Nós, seres humanos, estamos olhando muito limitado a coisa. Eu vou fazer só o que me interessa, o que é bom para mim. Isso é um erro muito grande. Por quê? Porque não sabemos, não entendemos, estamos começando a entender. Então, tem leis no universo, sei lá, 400 leis, sei lá, ou mais, ou menos, um pouco, tem muita lei. Então, tem lei para muita coisa. Então, estamos pequenos na nossa compreensão. A partir do momento que a gente estende a nossa expansão da consciência perante tudo e todos, nós começamos, vou fazer isso não é legal, isso não é bom. A gente começa a se limitar, começa a pensar, racionalizar e mudar nossas atitudes, nossos pensamentos e nosso dia a dia, estudo, procurar, isso aqui não interessa mais. Então a gente muda os nossos focos para a gente viver melhor, conscientemente. Há um certo mudança, quando é uma certa mudança na nossa vida, há um desconforto muito grande. Mas e aí? Vale a pena ou não vale a pena? Então, por exemplo, olha para o desconforto. Oi? E de que forma que a gente olha para esse desconforto? Exatamente. De que forma a gente olha para o desconforto que temos. Porque, por exemplo, assim, quando a gente vem do outro plano, a gente faz o planejamento, vem para cá, a gente sabe tudo. Só que chega aqui, não lembra mais de nada. Então, cabe a nós, eu tenho que fazer isso aqui, se achar o que é necessário da vida. O que eu vim fazer aqui nessa vida? É isso que eu estou fazendo na minha vida? Tá certo? Tá certo? Siga a sua vida. Mas depois que sair para o outro lado, é isso que você está bem consigo mesmo quando você está do outro lado?
Não está bem? Então tem coisa a ser mudada. Entendeu? O que preenche nós? É o que a gente programou para vir aqui. Isso vai preencher, vai trazer felicidade. A pessoa que está triste, que ela não sabe o que é, porque está saindo fora da sua essência, daquilo que te preenche e traz felicidade. Esse é meu entendimento. Por quê? Porque a gente tem planos quando vem de lá para cá. Porque quando a gente vem de lá para cá, a gente pede uma permissão para o pai e a mãe para nascer naquela família, através do sonho. Não vem nada em vão. Não nascemos aqui por acaso. Por que você nasceu? Por que nós nascemos nessa cidade? Teria que ser aqui. Por que nós nascemos em São Paulo, em outra cidade, em outro país? Por que aqui? Porque tem leis que funcionam. Pela nossa energia. As nossas experiências têm que ser aqui. Fomos atraídos que nem um ímã para isso. Então, onde que nascemos no lugar certo, na hora certa, no momento certo, com os pais, para passar experiência, para aprender com a família que eu tenho, porque aquele vai me fazer entender certas coisas. Eu vou ter atrito, eu vou chorar, eu vou rir, eu vou passar por certas circunstâncias e vou aprender, ou não. Por quê? Depende de mim. Se eu tenho uma consciência para aprender, eu vou aprender com os erros ou com os acertos. Mas se eu não tenho essa consciência, eu vou espernear, eu vou dizer que o outro é culpado. Eu não sou culpado, é o outro. Nós estamos na realidade que o outro é culpado, eu não sou culpado. Mas tudo ao nosso redor funciona o seguinte: se eu estou bem comigo mesmo e estou me corrigindo, eu sei que eu não preciso mudar ninguém. Eu tenho que mudar o meu jeito de ser, o meu jeito de agir. Se eu não estou contente com aquela pessoa, com aquela outra, é porque eu preciso mudar. Não é o outro. Porque ninguém precisa mudar ninguém. Ninguém muda ninguém. Eu só vou mudar você se você aceitar a minha sugestão de querer mudar você. Senão ninguém muda ninguém. Se a pessoa não aceita, vai mudar como? Então o mundo está assim, a culpa é o outro. Eu nunca sou culpado. Nós somos responsáveis, nós somos culpados. Então, com isso, há uma mudança grande, há um despertar da consciência. Como é que estamos de horário? 6h20. Então vamos encerrar por aqui. Alguma dúvida, alguma colocação para a gente encerrar? Tipo assim, uma cirurgia no nariz faz 2 meses, eu posso já fazer rapel ou ainda não preciso? Você sente alguma coisa? De vez em quando sai sangue. Não é bom, tem que aguardar. Se você, quando não sentir mais nada, não estiver totalmente adequado, não sentir mais nada ali, sim. Enquanto sentir alguma coisa, não arrisco fazer. Tem que esperar. Então, assim, a questão ali do que estava falando sobre os pensamentos, até naquele livro Mais Perto do Diabo, ele fala que os espíritos que querem prejudicar a gente, eles não têm controle sobre a gente. Não. Mas eles têm a total liberdade de falar. Sim. E eles falam nas nossas cabeças, que vem em forma de pensamentos e fazem a gente acreditar que aquele pensamento é nosso mesmo. Lógico. Aí a gente vai materializar isso acreditando que aquilo ali é nosso e praticando aquilo. Sim. Mas se eu ter sabedoria o suficiente, eu vou saber ignorar e ver que não é meu. Então, por isso que quanto mais a gente estudar, a gente vai saber o que é meu, o que não é, o que faz bem, o que não faz. Autoconsciência. A autoconsciência. Então, um espírito, um anjo vai estar de um lado e aquele espírito que quer prejudicar está do outro. Então, assoprando o outro. Então, quanto mais equilibrado está o mental, você percebe. Quanto mais desequilibrado, você não percebe nada. Você vê um monte de pensamento, você vai dando like para aquilo. E aquilo vai fazendo uma bola de neve. E aquilo vai dando problema, futuramente. Então, assim, hoje, cada vez mais, está criando essa bola de neve na cabeça de muita gente por aí, por causa disso. O que acontece? As pessoas investem em muita coisa fora, mas se esquecem de investir em estudo, em compreensão mental. Então, se eu morrer agora, for para o outro lado, o que eu vou levar? Só o que eu aprendi. Nada material, tudo é emprestado. Mas as pessoas investem fora. Investe fora. O maior investimento é estudar, é compreender e saber lidar com a consciência. Aprendizado, saber viver com todo tipo de pessoa, saber entender como é que as leis universais. Esse
é o meu ponto de vista de que seria interessante saber. Por quê? Porque é autocontrole mental. Autocontrole mental a gente resolve os problemas mais fácil. Vamos supor, tudo acontece em circunstâncias, a gente tem um pé firme na hora que acontecem as coisas da vida, porque elas vêm e acontecem, né? Porque muitas coisas a gente sai fora de sério se a gente não tiver um mental. Então, um mental ele tem que estar centralizado. Estamos? Não estamos, nos preparando. Então, a vida vai nos preparando, vai nos testando e vai acontecendo, vai acontecendo. E agora para frente, cada vez mais, porque o planeta está mudando esse estilo de energia, então você está vendo que o mundo está uma loucura. O que isso está nos trazendo? Está nos convidando a mudar. Ou muda, ou acaba acontecendo muitas coisas na nossa vida. De que jeito? Não sei. Até tu vê de que, às vezes, numa discussão, do nada uma pessoa começa a agir de uma maneira que tu nunca viu aquela pessoa daquele jeito, né? Exatamente. E depois a pessoa diz, não queria ter agido daquela maneira, que ela estava desequilibrada. Porque se ela tivesse equilibrada e consciente, com certeza ela não ia querer ter agido de uma maneira. E se a outra pessoa está com controle, ela vai saber lidar com a situação e não às vezes falar no mesmo tom que a outra. Sim, lógico. Quando um não quer, dois não brigam. Por isso que é interessante, quanto mais consciente a gente está, melhor a gente vive. Tanto pra gente quanto pro próximo, né? Isso eu sempre penso comigo, que quanto mais a gente estuda, é uma demonstração de amor que a gente tem pelo próximo, né? Sim, exatamente. Porque a gente chega num ponto que a gente não só se ajuda, como começa a ajudar o outro, né? Sim, praticamente. É uma raiz, né? Vai pro outro. Sem contar que a energia maior do universo é o amor, né? O amor